o que eu achei da nova temporada de Drive to Survive. A temporada 8 de Drive to Survive foi oficialmente assistida pela minha parte. Eu acordei, assim que eu acordei, eu já peguei e assisti 7 horas seguidas, contando uma pausa pro almoço no meio do caminho. E eu fiz isso pra poder ver, né, saber o que eles falaram nessa temporada, quais foram as histórias contadas, como foram as histórias contadas, pra poder aqui trazer pra vocês também. Eu sei que tem muita gente que às vezes não quer assistir porque é muito episódio, mas quer saber ou só não gosta muito de série, ou também assistiu e quer ouvir mais alguém falando sobre. Eu vou trazer aqui todas as minhas impressões sobre essa 8ª temporada, sobre os episódios em particular, sobre o que eu acho que faltou, sobre o que eu acho que teve e foi bom, e sobre o que eu acho que teve e que não foi bom também. Sem mais enrolação, bora já direto pra review aí, falar sobre a série. Nessa primeira parte eu vou estar falando um pouco sobre o que foi cada episódio, então se você não quiser spoiler, o que eu acho meio estranho, considerando que você assistiu a temporada de 2025, eu acredito, então não sei se vai levar spoiler, mas assim, você pula pra esse momento aqui, que eu vou falar sobre outras coisas que não envolvem necessariamente spoiler. Então, se você não quiser spoiler, novamente estranho, mas se você não quiser spoiler, pula pra esse momento aqui, eu vou falar sobre os episódios agora. O primeiro episódio foi o New Kids on the Track, ou Novas Crianças na Pista. E como o nome sugere, esse primeiro episódio, ele vem de toda essa ideia, né, de que a gente tem muitos novatos entrando na categoria, foca muito ali também no começo da temporada, aquele evento todo que foi na O2 Arena, né, na O2 Arena, com o anúncio de todos os carros juntos. Eles meio que tentam... O primeiro episódio do Drive to Survive é sempre essa vibe construindo, ó, a nova temporada chegando, o hype sendo construído. Então você tem duas histórias principais sendo contadas nesse primeiro episódio, que são dos novatos, chegando ali, né, a dificuldade que eles enfrentam, sobre serem muitos novatos, que vai ser um caos, vendendo toda aquela ideia que a gente falava também no começo da temporada. E eles também já começam a vender um pouco a linha que eles vão falar em outro episódio mais no futuro, do Christian Horner. Porque eles mostram o Christian Horner chegando, ele sendo vaiado, e eles já começam a mostrar algumas tensões nos bastidores da Red Bull, que eventualmente vai culminar no episódio, que se não me engano é o 5º ou 4º, que é um touro sem chifres, que daí é sobre a queda do Christian Horner. Mas o foco principal desse episódio é mostrar ali os pilotos novatos. Tem até o George Russell humilhando o Kimi Antonelli, porque o Kimi Antonelli não sabia andar de metrô. Ele tava dando aulas lá, ensinando o Antonelli a andar de metrô em Londres pra eles chegarem no evento. Achei curioso que eles foram de metrô pro evento também. Mas a real é que esse primeiro episódio não tem muito comentário. Eles mostram muito ali o GP da Austrália, que os novatos tiveram vários problemas, né? Tiveram várias dificuldades, vários novatos batendo, o Hadjar, o Durham, o Bortoleto. Foi muito mais o foco aqui. Eles também prepararam um pouco pro que seria os próximos episódios, especialmente em relação ao Jack Durham. Eles também já começaram a mostrar ali um pouco sobre o clima que tava na Alpine. E esse episódio, ele não foi tão complicado no sentido de coisas fora do lugar. Claramente tinham algumas coisas ali montadas pra criar uma linha, né, pra criar um drama, como é essa série. O objetivo da série, querendo ou não, é criar esse drama, é atrair novas pessoas pro esporte. O objetivo, assim, não é pra confundir. O objetivo da série não é fazer um documentário pra você que é apaixonado por Fórmula 1. Não é esse o propósito da série. O propósito da série é criar uma história, né, criar uma linha ali, um storytelling, pra atrair, pra converter pessoas que não acompanham, que não conheçam a Fórmula 1 a entrarem no esporte. Esse é o grande objetivo de Drive to Survive. Então, você percebe que tem isso, que já tem essa parte da dramatização, que eles já começam a construir as linhas dos novos pilotos chegando, mas é um episódio que não aprofunda muito mais nisso. A partir do segundo episódio, a gente realmente começa a entrar na questão de drama. E o segundo episódio, que é o Strictly Business, né, apenas negócios. Esse eu falei, acho que é o episódio 3, mas não, esse já é o episódio que conta a história do Durham, e eu gosto muito de como eles contam essa história, porque eles pegam ali, eles criam dois personagens para esse segundo episódio, né, trazem o Flávio Briatore, que todo mundo já conhece, e o Jonathan Whitley, o chefe de equipe da Sauber. E esse é um episódio que a Sauber aparece com frequência, principalmente o Gabriel, mas ele não é protagonista. O grande objetivo desse episódio é vender ali todo o processo da Alpine em trocar o Durham pelo Colapinto, né? Toda a pressão que foi colocada no Durham, chega até o ponto lá que o Durham comenta sobre as ameaças de morte que ele recebeu durante o GP de Miami, né? Por questões lá, tipo, durante o GP de Miami foi quando começaram a intensificar os rumores de que o Colapinto poderia entrar no lugar do Durham. Ele recebeu esses e-mails de pessoas, tipo, ameaçando matar ele se ele não saísse da Fórmula 1 pra dar o lugar pro Franco, né? Não é esse o ponto, mas o ponto aqui desse episódio era mostrar essa pressão que foi colocada em cima do Durham e como isso faz parte da diretriz do Flávio Briatore. Em contraste, você tinha um Jonathan Whitley que já tinha trabalhado para o Briatore como mecânico,
né? Ele foi mecânico do Flávio Briatore já. E como ele falou que trabalhar pro Briatore é intimidador, e ele cria um ambiente completamente diferente pro seu piloto novato, que é o Gabriel Bortoleto. E ele dá uma fala lá, tipo, o objetivo dele é realmente criar esse ambiente que ele possa assistir em casa, que ele possa se sentir confiante, mas que não é pra confundir bondade com inocência. E eu acho isso muito interessante, porque realmente o grande objetivo desse episódio é mostrar o contraste e, tipo, realmente, é apenas negócios. Você tem que entender que no final das contas, a Fórmula 1 ninguém tá lá pra fazer amizade, ninguém tá lá pra ser legal um com o outro. É um negócio. As equipes precisam vencer, precisam entregar resultados. Então, cria esse contraste ali entre a gestão das duas equipes, o Jonathan Whitney sendo esse cara que quer englobar mais, quer criar esse clima mais família com o Gabriel e com o Nico, ser esse cara que conversa com seus pilotos, que cria esse ambiente mais legal, enquanto do lado do Briatore, ele é aquele cara que cobra. Né? Tanto que assim que o Colapinto entra e ele comete um erro na sua primeira corrida em Imola, o Colapinto chega e fala, desculpa, eu errei, o Briatore fala, sim, você errou. E daí ele fala, não, desculpa, eu não vou mais cometer erros. Não, você não vai mais cometer erros, sabe? Tipo, o Briatore fala isso na cara do Franco. E tem outra hora que ele chama o Pierre pra uma sala de reunião junto com o Durham, e ele fala, tipo, vocês estão errados, vocês não estão mal, vocês têm que me ouvir. Tem uma hora depois separada do Briatore que ele vira pra câmera sozinho, que ele tá na casa, tipo, a Netflix vai até a casa do Briatore e passa uma vibe bem ditatorial. Eles constroem, eles fazem essa construção proposital pra parecer que você está na casa de um ditador. E o Briatore, ele realmente chega e ele fala, eu não sou um ditador, mas eu quero que você obedeça e faça tudo que eu mandar, senão você tá fora da minha equipe. Então, o objetivo desse episódio é realmente criar esse contraste, e eles dão uma exagerada, evidente, mas mostra muito bem a criação. Esse episódio, e eu acho que o episódio 6, são os melhores na questão de história, né? Como eles constroem uma história, e eu acho que o episódio 2 constrói muito bem essa história, e também o episódio que mostra o pódio do Hülkenberg, né? Então, eu acho que o grande objetivo dele, o final dele é mostrar, tipo, é apenas negócios, mas ó, esse ambiente aqui, que o chefe é malvadão e briga com os funcionários, e demite o funcionário, ó, eles terminaram em último. Enquanto esse ambiente aqui, ó, que o chefe é legal, abraça a família, ó, o Hülkenberg no pódio. Então eles meio que tentam mostrar esse contraste ali, mas é isso. Assim, pensando como uma obra cinematográfica, é um bom episódio. Como documentário, talvez não seja tão fiel aos fatos, mas é um episódio bom. O terceiro episódio é o problema do número 1. E, como o nome sugere, não é relacionado ao Max Verstappen, na verdade, mas é um episódio que foca na treta Lando Norris e Oscar Piastri, né? O começo da temporada, principalmente, dessa treta, em que você tinha um Piastri errando na Austrália, um Lando Norris assumindo a ponta, e daí todo mundo começa ali, pô, e aí, agora? Só que daí tem aquela sequência de vitórias do Piastri, acho que são 3, 4 corridas seguidas que ele vence. Ele reassume a ponta, o Norris comete vários erros, daí tem, né, o meio do episódio lá, um dos clímax do episódio, é quando o Norris comete o erro e bate na traseira do Piastri no Canadá, abandona. Só que o episódio inteiro, ele pareceu pra mim, na verdade, como que eu posso dizer? O episódio inteiro, vou explicar pra vocês, depois eu trago a ideia, acho que vai ficar mais fácil. O episódio inteiro é o Zac Brown e o Piastri conversando juntos. É o Zac Brown levando o Piastri pra ir pra casa dele jantar. É o Zac Brown levando o Piastri pra viajar de avião. É o Zac Brown levando o Piastri pra andar pegar a coleção de carros particulares dele. Algumas McLarens antigas que ele tem e andar na pista com ele. O episódio inteiro é o Zac Brown e o Piastri fazendo coisas juntos, dando um rolezinho juntos. O episódio inteiro é um grande rolê do Piastri e do Zac Brown. Essa é a verdade. E durante todo o episódio, o Zac Brown fica conversando, falando, e aí, Piastri, como você tá se sentindo? E aí, Piastri, você acha que vai dar certo? Ó, Piastri, eu confio em você tem material de ser campeão. E parece muito um episódio feito ali pra mostrar, tipo, olha como a McLaren não favoreceu o Norris. Sabe? Porque realmente, assim, se você não assistiu a temporada e assiste só esse episódio, a impressão que você fica é que a McLaren tava favorecendo o Piastri. Essa é a verdade. Tipo, assistindo esse episódio sem você ter visto a temporada, o que dá a entender é que a McLaren favoreceu o Piastri na temporada e por algum motivo o Norris foi campeão. Né? Depois vai ter outros episódios que mudam, mas esse episódio dá muito essa impressão de que o Zac Brown estava favorecendo o Piastri. O que não é verdade, ele não favoreceu ninguém, nenhum dos pilotos foi favorecido. Nenhum dos pilotos teve uma ajuda evidente da McLaren para ser campeão. O grande fato é que no começo da temporada o Piastri estava muito melhor. E estava ali, tipo, daí a história do episódio, tipo, mostrar, olha o Piastri saindo muito bem, olha a pressão mental caindo no colo do Norris, que era a discussão do começo da temporada mesmo. Tipo, o mental do Norris tá indo pro baralho. Mas, eventualmente, né, ele vai recuperar e a gente vê isso em outros episódios. Mas esse episódio é basicamente isso, é tentando, tipo... O episódio inteiro é um grande rolê
do Zac Brown com o Oscar Piastri e falando que o mental do Norris tá indo pro buraco. O quarto episódio é Bull with No Horns, ou Um Touro Sem Chifres, e sim, esse é o episódio que mostra a queda de Christian Horner da Red Bull. Ele não vai tão a fundo na questão política, mas assim, desde o primeiro episódio e nos outros episódios que vão evoluindo, eles vão mostrando alguns conflitos internos. Mostra um takezinho ali do Jos Verstappen brigando com o Christian Horner, mostra um takezinho ali do Helmut Marko e do Christian Horner tendo um desentendimento. Eles vão jogando uns takezinhos até que chega nesse episódio que vai mostrando assim a Red Bull indo por água abaixo, o Verstappen puto, o Jos Verstappen puto também, o Helmut Marko e o Christian Horner tem umas conversas completamente vergonha alheia, sabe? Tipo, a corrida foi ruim, né? Foi ruim, né, cara? Podia ter ido melhor, né? Putz, a gente podia ter ido melhor. E Deus dois vira e vai embora. Sabe? Cria muito essa tensão de que não tava bem as coisas lá dentro, até que eventualmente no episódio eles constroem ali a narrativa de que chega o fim, depois do GP da Áustria, ele é cortado fora da Red Bull, e o Christian Horner dá algumas entrevistas, eles vão até a casa do Christian Horner, conversam, ouvem muito a versão do Christian Horner da história, e obviamente vai ser um pouco mais enviesada, ele começa a falar como o Dietrich Mateschitz, eu acho que é assim que fala o nome dele, que era o antigo dono da Red Bull antes de falecer, falava que apoiava muito ele, que depois da queda dele começou a ter guerra interna de poder, que as pessoas achavam que ele era poderoso demais e queriam cortar as asas dele. Daí, eventualmente, conseguiram fazer esta pressão pra tirar ele do comando da Red Bull. É um episódio que faz um arco de redenção pro Christian Horner, né? Tenta ali colocar ele talvez não como um vilão, não que ele seja, eu não acho que ninguém seja vilão na Fórmula 1, não exista isso, mas eles tentam tirar um pouco do arco de vilão que eles mesmos construíram nos últimos anos, sabe? E eles focam então nesse episódio em criar esse arco todo ali de redenção do Christian Horner, do cara que sofreu o peso político da Fórmula 1 e saiu. Daí no final tem até uma mensagenzinha fofa do Toto, falando que ia sentir saudade das brigas com ele e que apesar de todas as tretas e todas as discussões que eles tiveram, tipo, isso é o Christian Horner lendo o celular dele, sabe? A mensagem ao vivo lá. E que apesar de todas as tretas que eles tiveram, ninguém pode tirar o fato de que dos últimos 15 anos, os dois venceram praticamente todos os campeonatos mundiais e que ele vai sentir falta dessa rivalidade, sabe? Então, tem esse final ali meio construção fofinha e termina ali praticamente o episódio com o Christian Horner falando: então é isso, eu estou fora da Fórmula 1. Por enquanto. Daí corta Michael Bay e o What I've Done do Linkin Park tocando, sabe? Tirando a parte do Michael Bay e do Linkin Park, o Christian Horner realmente fala por enquanto. O episódio 5, The Sky is the Limit, o céu é o limite, é o que fala da Gigante. Eu bati no microfone. É o episódio que fala da Gigante, episódio que mostra esta construção que o James Vowles vem fazendo, e eu gosto muito de como eles fazem a construção. Eu acho que, assim, na parte da conclusão eles penam um pouco, eles tiram um pouco da emoção do que foi os pódios do Sainz, mas eu acho, assim, tinha um potencial legal nesse episódio, mas eu não acho que foi tão bem feito o final, mas a construção dele é bem legal. Que é toda a questão, né? James Vowles chegou. James Vowles quer transformar a Williams. Ele contratou o Sainz convencendo ele, e isso é muito importante, que o James Vowles fala isso. Que convencendo ele de que a Williams vai ganhar vários campeonatos mundiais. Não vários campeonatos mundiais. E esse foi o argumento que convenceu o Carlos Sainz a ter ido para a Williams. Que no futuro a Williams vai ser uma equipe para disputar títulos mundiais. E a construção desse episódio é exatamente os problemas do começo da temporada. Que você tinha o Albon indo muito bem e o Sainz indo mal, né? E a frustração que é crescendo em cima do Sainz, alguns problemas que eles tiveram, principalmente o GP de Miami, que o Sainz briga com a Williams porque ele não concorda com as decisões, e o próprio Vowles admite que a Williams estava errada, né? Porque na corrida eles não comunicam de forma clara com os pilotos, né? Foi falado para os pilotos segurarem posição, tanto o Albon quanto o Sainz, só que o Albon ultrapassa, e depois o próprio Vowles admite que não deixou claro para o Albon que não era para ultrapassar, então vai mostrando toda essa frustração crescente do Sainz, até que inevitavelmente tem o GP do Azerbaijão, pega o pódio, tudo volta a ficar suave ali, P5 nos construtores e é isso. O episódio é bem assim, não foge muito disso pra falar a verdade, mas eles tentam muito vender essa ideia, tipo assim, prometemos o mundo pro Carlos, puta, deu tudo errado, olha, voltamos pro topo, e agora é só pra cima. É bem isso o episódio, realmente não tem muito mais o que comentar. O episódio 6 é O Duelo, e esse é o melhor episódio, mas ao mesmo tempo é um dos que mais cria uma narrativa, assim, sabe, bem... talvez não existisse na vida real, mas que eles criaram no episódio, que é basicamente uma narrativa, o duelo entre Kimi Antonelli e Lewis Hamilton. Quem vai se dar melhor?
E apesar de sim, a gente tinha, tipo, pô, beleza, o Antonelli tá substituindo o Hamilton na Ferrari, você quer ver, assim, como vai ser a pressão dos dois ali, mas não tinha, acho que necessariamente, essa comparação direta, sabe, entre, não, quem dos dois vai estar melhor no campeonato. Não acho que rolou, mas ali no episódio eles deixam isso bem forte. O ponto é que esse episódio ele foca muito em falar dos problemas do Hamilton na Ferrari, e lá mostra muito exatamente essa questão da mudança de cultura, que ele teve que se adaptar a um ambiente completamente novo, que ele foi pra um lugar que ele não estava acostumado, até coisas simples que a gente não pensa, mas, por exemplo, quando ele tinha que dar entrevistas, entrevistas não, gravar comerciais, coisas prontas, ele na Mercedes tinha um teleprompter, na Ferrari não, na Ferrari ele tinha que decorar as falas no papel impresso e daí falar, sabe? Então são coisas bobas, assim, que a gente não percebe no dia a dia, mas que teve muitas mudanças de cultura dentro da Ferrari que atrapalharam a adaptação dele. O Fred Vasseur fala bastante. Agora, o porquê eu gostei muito desse episódio é a construção que eles fazem do Kimi Antonelli. Porque chega, tipo, pô, Kimi Antonelli substituindo o heptacampeão mundial na Ferrari não, na Mercedes, chegando com toda essa pressão, o peso, é o futuro da Mercedes. Tem todo esse peso, querendo ou não, na chegada do Antonelli. E ele começa bem a temporada, faz aquele grande GP da Austrália, faz um bom começo de ano e depois tem decadência nas rodadas europeias, né? Vai muito mal, vai mal, erra tudo. E o Toto Wolff em nenhum momento chega, tipo, joga uma pressão desnecessária, mas ele fica tipo, pô, Kimi, a gente tá do seu lado, a gente quer que você performe, vai te ajudar, mas você precisa também se ajudar, sabe? E eu gosto muito da construção desse episódio, porque assim, depois disso, mostra uma cena do Antonelli e do pai dele indo pra uma pista de kart. E meio que o pai dele, tipo, faz ele lembrar o porquê que ele tá correndo. Sabe, tipo, você corre porque você ama, cara. Esquece essas porra de pressão, tira isso da sua cabeça. Você tá fazendo o que você ama, você tá atingindo o sonho de milhões de crianças. Tipo, leva ele pra uma pista de kart, os dois andam de kart, e depois disso o Antonelli começa, tipo, dar um discurso ali meio, cara, eu corro porque eu amo correr, eu tô deixando coisas demais, coisas que não precisam entrar na minha cabeça, eu preciso lembrar o porquê eu amo correr. E aquela corrida de kart é meio que essa virada de chave, que daí depois tem, aí eu não sei se foi manipulado, quando que essa corrida de kart realmente aconteceu, mas depois dela é quando eles mostram a série, ele volta a ter aquelas ótimas performances, P2 no Brasil, e vai tendo um final de ano muito bom e ajuda a Mercedes a ficar P2 nos construtores. Eu acho que a construção do episódio ficou bem legal, pra mim ele é o melhor de todos. Os episódios 7 e 8 eu vou falar juntos, porque eles basicamente são um bolo só. O episódio 7 é What Happens in Vegas, o que acontece em Vegas, e o episódio 8 é Call Me Chuck, me chame de Chuck. O episódio 7, evidentemente, é a corrida de Las Vegas, toda a treta ali, você tem McLaren ainda tentando garantir o título de pilotos, o Verstappen ainda sonhando que pode brigar ali, você tem a briga Ferrari e Mercedes ainda por tentar alguma coisa no campeonato, você tem o bolo das 4 principais equipes ali na treta, mostra toda a corrida, o caos lá, beleza, bom resultado da McLaren, desclassificadas. É isso o episódio, né? A corrida sozinha de Las Vegas, toda a tensão da briga dessas 4 equipes ali pelas posições no campeonato. No caso, a McLaren já era campeã de construtoras, para eles só de pilotos, mas as outras equipes ela briga tanto de pilotos quanto de construtores. No final, a McLaren é desclassificada. Daí, pum! Quem será que vai ganhar? Descubra no último episódio que a gente chega, que é o Call Me Chuck, que é uma referência ao que o Zac Brown chama o Verstappen, né? Ele fala que o Verstappen é como um filme de terror. O que ele quer dizer com isso? Basicamente ele diz que, assim, você não tá esperando, você acha que você se livrou dele, ele aparece do nada como uma sombra, como uma assombração pra ir atrás de você. Daí, durante uma entrevista coletiva, mencionam isso pro Verstappen e ele fala, ele pode me chamar de Chuck, então, em referência ao boneco assassino. Daí por isso, Call Me Chuck, porque ele realmente aparece ali. E esse episódio, basicamente, não tem nada demais, pra falar a verdade, ele só mostra as 2 últimas corridas. Ele só fica naquela tensão, criando aquele caos, mudando o rádio de lugar, tipo, olha só, onde está o Verstappen? Ele está a 4 segundos, aí a câmera mostra o Verstappen colado sei lá, em alguém, sabe? Mas no Qatar eles focam muito em mostrar a história da McLaren ter errado lá no pit stop, né? Não ter parado os pilotos, o que é ridículo até hoje de imaginar. E depois a corrida do GP de Abu Dhabi, que foi uma corrida bem boroca, pra falar a verdade. Tanto que a única emoção que tem é eles ficarem mostrando as ultrapassagens do Lando depois que ele faz o pit stop dele pra voltar pro 3º lugar. E é isso. Eles tentam vender a emoção, e até teve na corrida, né? A emoção do Leclerc tentando ultrapassar. Mas, evidentemente, a corrida, no geral, não foi uma grande corrida, foi uma corrida ok, foi uma boa corrida. E eles vendem ali toda a emoção, pá, Lando Norris campeão mundial, foda. Basicamente, todos esses foram os episódios dessa temporada, e é evidente que tem aí, dentro de Drive to Survive ainda, exatamente um dos grandes pontos que você critica em relação à série, que é a questão de manipular coisas. Você tem muitos momentos em que, assim, eu acho que o episódio
que mostra o GP do Azerbaijão até, tem essa questão, tipo, quantos segundos aquele piloto tá atrás de mim? E daí, tipo, o engenheiro fala, ele está 4.5. E daí, tipo, tira a câmera do onboard do piloto, mostra a perseguição e o cara tá colado na traseira. Eles manipulam alguns rádios, mudam algumas coisas de lugar pra tentar criar uma emoção. Tipo, um piloto reclamando de alguma coisa na corrida e daí o outro falando quantas voltas faltam pra acabar, e daí o engenheiro responde, faltam X voltas, daí corta ali e já tá acabando a corrida, tipo, sabe? São coisas que eles mudam a ordem de lugar. Tem muitos momentos em que eles mostram shots de outras corridas pra representar coisas que eles estão falando de outra corrida, tipo, estão falando de corrida X, mostra imagem de corrida Y pra representar alguma coisa, e isso evidentemente acontece ao longo da série. Agora, das temporadas que eu assisti, essa foi uma das que menos teve essas manipulações, pelo menos de coisas irreais que aconteceram. Eles usam muitas dessas coisas pra ilustrar, mas é muito importante a gente lembrar que Drive to Survive não é uma série feita pro apaixonado pra Fórmula 1. Ela não é uma série pro cara que é apaixonado por Fórmula 1. Ela é uma série de drama, muito mais do que documentário. O objetivo dela é vender uma história que ela cria. E ela faz isso muito bem. Se você assistir Drive to Survive desligando a ideia de que você tá vendo um documentário da Fórmula 1, é uma série que te entretém. Porque ela conta uma história, ela cria uma história e conta ela até o final. Eu acho que fez isso muito bem, né, considerando qual era o objetivo da série. Porque o grande objetivo de Drive to Survive é atrair novas pessoas pra Fórmula 1. É vender a emoção, vender a imagem do que é a Fórmula 1 pra pessoa entrar no mundo e daí se educar de outras formas. Com criadores de conteúdo, com a própria Fórmula 1, que posta conteúdos muito bons no próprio YouTube dela. O YouTube da Fórmula 1, pra quem é novo, é maravilhoso pra você aprender tudo que você quiser. O canal do Kevin mesmo, pra mim, já é o canal do Kevin e o canal da Fórmula 1 traduzido pro português já. Eles pegam muitas coisas e contam, né? O Primeira Fila F1. Ele pega muitas coisas e conta a história assim como a Fórmula 1 faz, só que ele faz do jeito Kevin, de uma maneira que é mais engraçada, na minha opinião também. Então, assim, a ideia de Drive to Survive é atrair esse público novo com essa história que eles contam e vender um drama, vender uma novela ali pra atrair esse público. Aí depois o público se educa consumindo esporte de outras formas. Se você não for com essa mentalidade, com essa ideia do que é Drive to Survive, você vai se desapontar, porque não é um documentário. O objetivo não é mostrar a realidade. Nunca foi mostrar um bagulho 100% fiel. E dando minha opinião, cara, é um negócio que, querendo ou não, a gente precisa ser honesto. É um negócio que vem salvando o esporte nos últimos anos, vem aumentando a audiência do esporte nos últimos anos. É um produto que salvou a Fórmula 1, goste ou não. Então, eu entendo as críticas e, como eu falei aqui, eu dou minhas críticas a Drive to Survive. Porque eu ainda acho que você não precisa mexer em algumas coisas, você não precisa, sabe? Tem algumas horas que eles criam historinhas ali que não precisam ser criadas pra você manter o mesmo sentido que você tá querendo trazer naquele episódio, naquela corrida, que seja. Muitas vezes você não precisa fazer isso, mas eles escolhem fazer, aí é a direção deles, né? Não vou também me meter que meu trabalho não é fazer filme, não é fazer documentário, meu trabalho é fazer videozinho pra internet. O ponto é que, como fã, essas coisas me incomodam, mas eu entendo também, como alguém apaixonado pelo esporte, que, cara, se a Fórmula 1 tá popular desse jeito, se a Fórmula 1 tá grande do jeito que tá hoje, Drive to Survive tem grande influência. Então, é um produto que eu acho que é interessante, que é bom, é positivo pro esporte, podia ter os seus refinamentos, mas a temporada de 2025, né, que foi lançada, a temporada 8, mais fácil falar assim, foi muito boa, eu gostei. Se você for assistir, lembrando que não é um documentário da Fórmula 1, e sim algo criado ali pra ter sua própria história, é uma série divertida. Então, se eu pudesse dar uma nota, eu falaria assim, que essa temporada foi os cachorros do vizinho até quiseram opinar nessa parte final. Eu diria que foi um 7 de 10. Eu acho que as últimas temporadas eu não gostei muito, mas essa daqui foi mais legal do que vinha sendo. Assista daí moderadamente, não assista 7 horas seguidas, porque senão seu cérebro vai fritar. Mas basicamente esse é o meu review geral da 8ª temporada de Drive to Survive. Mas aí tá o que eu achei da 8ª temporada de Drive to Survive. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião. Não esquece de deixar lá nos comentários se você gosta, não gosta, concorda, discorda com o que você tem a dizer. Eu sempre quero saber. Não esquece de deixar aí nos comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Semana que vem começa a Fórmula 1, finalmente, tô ansioso, e voltamos à nossa programação normal do Clube da F1, que é os vídeos dos finais de semana de corrida, né? Previsão, react dos treinos, das classificações e, evidentemente, da corrida e o Vencedores e Perdedores, que eu sei que todo mundo ama, inclusive eu.
No mais, se você ficou até aqui, eu quero deixar um abraço e até o próximo vídeo.